Meu nome é João do Azevedo. Sou morador de Feira de Santana, na Bahia. O que vou contar aconteceu no final dos anos 80, numa dessas noites em que a lua cheia brilha tão forte que parece iluminar até os cantos mais escuros da terra. Era uma noite tranquila, como tantas outras, quando decidi deixar a festa e seguir para casa. O evento tinha sido um típico arraial, com forró e fogueira. Eu já estava cansado, mas satisfeito, e o retorno para casa me parecia o fim perfeito para aquele dia. A caminhonete, uma velha D20 que me acompanhava há anos, roncava pela estrada deserta. Aquele trecho entre Feira de Santana e Serrinha sempre foi um lugar calmo e sem grandes surpresas. Não havia muito movimento à noite, e a estrada parecia me convidar a seguir sem pressa, como se o tempo parasse ali. Enquanto dirigia, a mente viajava por pensamentos simples: a vida cotidiana, a roça, a família. Nada demais. O ritmo da estrada era tão constante que, por um momento, me senti confortável na solidão da noite. Mas como todo homem que se permite confiar demais na calmaria, a paz é quebrada de forma inesperada. A uma distância, uma figura chamou minha atenção. Uma mulher, vestida com uma túnica branca, parada à beira da estrada. Ao princípio, pensei ser uma ilusão, fruto da solidão e da pouca luz. Mas logo percebi que não era. O coração acelerou. Quem estaria ali a essa hora, naquela estrada vazia? O impulso de parar me veio como um arrepio, mas ao mesmo tempo, havia algo no comportamento daquela mulher que não me permitia seguir sem ao menos tentar ajudar. Não sei bem o que me fez decidir. Talvez a solidão da estrada, talvez o simples fato de que naquelas horas qualquer companhia parecia melhor que o vazio. A mulher estava ali, parada à beira da estrada, vestida completamente de branco. Seu vestido longo flutuava levemente com o vento e um véu cobria seu rosto, escondendo-lhe as feições. Não disse uma palavra, mas o olhar que pude distinguir, mesmo que fugaz, transmitia a sensação de que precisava de algo. Não tinha outra explicação para aquilo. Quem mais poderia estar ali sozinha a essa hora da noite? A princípio hesitei, mas sem outra opção, parei ao lado dela. A mulher não se moveu, apenas apontou na direção da estrada, como quem indicava que eu deveria seguir. O silêncio entre nós era profundo, carregado de uma tensão que eu não soubera como definir. Ela entrou no carro sem uma palavra sequer, e o som do véu raspando no banco foi o único som que ouvi até então. Quando fechou a porta, senti o ambiente na caminhonete mudar. O calor que antes preenchia o veículo desapareceu, dando lugar a um frio incomum. A temperatura caiu drasticamente, e a sensação de desconforto se espalhou pelo meu corpo, como se algo estivesse errado, como se eu não estivesse mais sozinho. Tentando aliviar o peso do silêncio, decidi puxar conversa, mas ela não respondeu. Em vez disso, apontou novamente para a estrada à frente, com um gesto que beirava a indiferença. O mistério se aprofundava, e eu sentia um calafrio crescente. Algo estava muito, muito errado, mas eu ainda não sabia o quê. A viagem seguiu seu curso, mas algo dentro de mim mudou. O silêncio na caminhonete já não era mais uma paz confortável, mas uma pressão imensa, como se o ar estivesse mais denso e difícil de respirar. O motor da caminhonete continuava seu roncado monótono, mas fora isso, nada mais se ouvia. Nem o som dos meus próprios pensamentos. O campo ao redor parecia se distanciar, como se a estrada estivesse se esticando, tornando-se interminável.
As árvores e os arbustos, que antes pareciam formar uma parede ao redor, agora pareciam desvanecer-se na escuridão, deixando um vazio atrás de mim. A mulher ao meu lado permaneceu imóvel, como uma estátua, sem se mover ou emitir um som. Seu rosto, ainda coberto pelo véu, não se mexia, e o que mais me incomodava era a postura dela, rígida, como se não fosse parte deste mundo. O que deveria ser a presença de uma pessoa comum estava transformado em algo desconcertante. Seu corpo estava ali, mas sua alma parecia não estar. A sensação de que eu estava apenas transportando uma sombra, ou talvez uma lembrança distante, foi se tornando cada vez mais forte. Uma sensação de que ela não pertencia àquele momento, nem àquela estrada. O frio que tomava conta da caminhonete parecia se intensificar a cada quilômetro. O ar gelado me cortava a pele e eu apertava o volante com força, tentando manter o controle. O medo começava a se infiltrar, mas eu tentava ignorá-lo, tentando enganar minha mente. Decidi então puxar a conversa novamente. Qualquer coisa para quebrar aquele silêncio insuportável. Mas ela apenas apontou para a frente, sem palavras, sem emoção. O calafrio subiu pela minha espinha. Eu começava a me perguntar se tinha feito a escolha errada ao parar, mas já não podia mais voltar atrás. A estrada parecia mais longa, mais estranha. Cada curva que tomava me afastava mais da realidade, como se o mundo lá fora fosse se distorcendo. Eu não sabia se era a minha mente que estava começando a ceder ou se aquilo tudo realmente estava acontecendo. O silêncio continuava, mais pesado do que nunca, e a presença da mulher ao meu lado se tornava ainda mais opressiva. Eu tentei desviar meu olhar para a estrada, tentando focar na curva à frente, mas algo me fez olhar novamente para o banco do passageiro. Foi como se uma força invisível me puxasse para ela, forçando-me a encarar o que estava diante de mim. O véu da mulher, que antes estava quieto, começou a se mover de maneira estranha. Primeiro foi um pequeno tremor, mas logo o véu se levantou, como se estivesse sendo soprado por um vento invisível. E então, em um movimento quase imperceptível, a mulher levantou o rosto, e foi aí que eu percebi. Não havia rosto algum. Aquele espaço onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, estava vazio. Em seu lugar, uma sombra densa tomava forma, uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. Não era um vazio comum, mas um vazio que pulsava, que se estendia em todas as direções, como um buraco negro na minha frente. Eu parei de respirar. Meus olhos se arregalaram de incredulidade, e o medo tomou conta de mim de uma maneira que eu jamais imaginei ser possível. Eu quase perdi o controle da caminhonete. O volante escorregou das minhas mãos e o carro deslizou, fazendo um barulho ensurdecedor no asfalto. O pânico se apoderou de mim e, sem pensar, acelerei, tentando me afastar daquela visão absurda, daquele pesadelo que parecia ter ganhado vida. O que eu estava vendo era real. Eu não sabia mais. Só sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. O medo tomou conta de mim de forma avassaladora. Eu tentei focar na estrada, meus olhos se esforçando para não olhar para o banco do passageiro, mas algo dentro de mim não conseguia ignorar. A sombra sem rosto continuava lá, me desafiando, me puxando. Cada vez que eu olhava, o vazio no lugar do rosto parecia mais profundo, mais presente. Meu coração batia descompassado, o som de minha respiração ofegante preenchendo o espaço.
mas ao mesmo tempo, tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo a cena de fora. Eu sabia que precisava focar na estrada, que estava perdendo o controle do veículo, mas era impossível. O pânico, como um monstro em minha cabeça, me cegava. A caminhonete balançava e o volante parecia escorregar pelas minhas mãos, como se algo invisível estivesse me impedindo de agir corretamente. Tentei frear, tentei recuperar a direção, mas já era tarde demais. A roda da caminhonete saiu da estrada e a sensação de queda foi instantânea. A terra se afastou debaixo de mim e o veículo desceu por uma pequena ribanceira, rolando descontroladamente. O impacto foi brutal. Eu senti a batida como uma pancada em minha cabeça, uma dor insuportável que me fez perder os sentidos. O último som que ouvi foi o estrondo da caminhonete batendo contra algo duro, talvez uma pedra ou uma árvore. Depois tudo ficou escuro. Eu estava em um estado de apagamento, sem consciência, sem saber o que acontecia. Mas, mesmo na escuridão, algo me incomodava. O vazio sem rosto, a sombra. Ela ainda estava lá à minha volta, me observando. Mas eu não tinha forças para entender ou para lutar contra o que estava acontecendo. Só sabia que não podia mais voltar atrás. Quando acordei, a luz da manhã começava a invadir a cabina da caminhonete, lançando sombras longas nas paredes metálicas. O cheiro da terra molhada e da vegetação ao redor se misturava ao aroma de óleo queimado do motor. Minha cabeça estava pesada e uma dor surda latejava em minhas têmporas. Tentei me levantar, mas o cansaço era tão grande que meus movimentos eram descoordenados, quase como se meu corpo ainda não estivesse plenamente comigo. Olhei ao redor, confuso. A caminhonete estava fora da estrada, tombada em uma pequena ribanceira. Não conseguia entender como eu tinha chegado ali. Não me lembrava de nada depois de acelerei desesperadamente, tentando fugir daquela presença sem rosto. A mulher de branco, onde estava ela? O vazio do banco do passageiro me observava com uma frieza silenciosa. O véu que antes cobria seu rosto não estava mais ali, e o assento parecia vazio, como se nada tivesse acontecido. A mulher não estava mais comigo, mas por alguma razão, a sensação de que ela ainda estava ali, à espreita, me fazia sentir um calafrio na espinha. O ar, que já deveria ser morno com a luz do sol, ainda estava gelado, como se a presença dela tivesse deixado uma marca naquele lugar. Tentei me lembrar dos eventos, mas tudo parecia um borrão, uma memória distante que não fazia sentido. O que tinha acontecido? Teria sido um pesadelo? Mas não. O frio, a sensação. Algo me dizia que a história não tinha acabado. Ela ainda estava perto. Eu podia sentir. Os dias que se seguiram àquela noite pareciam estranhos, vazios, como se a vida tivesse sido esvaziada de algo essencial. Eu evitava a estrada que me levara ao encontro com a mulher de branco, e cada vez que passava perto da curva onde tudo aconteceu, sentia um arrepio que se estendia pela minha espinha. Não importava o quanto eu tentasse afastar da mente aquela imagem do rosto vazio, da sombra onde deveriam estar os olhos e a boca, continuava a me assombrar. O que aconteceu naquela noite era mais do que uma simples alucinação. Eu sabia disso, mesmo sem compreender completamente o porquê. Havia algo em mim, uma sensação palpável, que me dizia que ela ainda estava lá, à espera. Não me atrevia mais a pensar na mulher de branco, mas sua presença, ou o que ela representava, não me deixava em paz.
À medida que os meses se passavam, minha rotina se ajustava a essa nova realidade, onde a estrada entre Feira de Santana e Serrinha se tornava um território proibido. Eu começava a me questionar sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Teria sido uma ilusão da minha mente, uma consequência do medo ou algo mais? Uma parte de mim já sabia a resposta, mas não queria aceitá-la. A mulher me encontrou e o pior de tudo era saber que ela ainda estava lá, na curva da estrada, esperando pelo próximo motorista perdido, como se eu fosse apenas uma das muitas almas que ela já havia levado. Quando o sol começava a se pôr, um arrepio percorria meu corpo, como se ela estivesse observando cada passo meu. Eu nunca mais passaria por aquela estrada, mas sentia que ela ainda me vigiava. Talvez em algum lugar obscuro, a mulher de branco estivesse aguardando, e eu sabia, alguém mais viria. Nas terras de Ilhéus, por volta dos anos 70, a fazenda de meu avô era um lugar de silêncio profundo, interrompido apenas pelos sons da natureza. O velho casarão, de madeira escura e portas largas, ficava distante da cidade, cercado por uma mata densa que parecia nunca ter sido tocada pelo homem. Não havia luz elétrica e as noites eram mais longas, mais espessas, como se a escuridão fosse engolir tudo à sua volta. Eu cresci nesse ambiente, onde o cheiro da terra molhada e o som dos grilos eram companheiros diários. Meu avô, um homem de pele curtida pelo sol e olhos que pareciam ver além do que os outros podiam, era o guardião de todas as histórias. Ele tinha um modo de falar que cativava e amedrontava ao mesmo tempo, como se suas palavras tivessem o poder de invocar algo invisível, mas muito real. Certa noite, enquanto o vento cortava a casa com seus suspiros, ele me disse pela primeira vez sobre a Matinta Pereira. "Você tem de ter cuidado, Severina", ele disse com a voz grave. "Se ouvir um assobio vindo da mata, não responda. É a Matinta Pereira, uma bruxa velha que vem buscar algo em troca de seu silêncio." Eu o escutava atentamente, mas naqueles tempos, com a juventude me cegando para o perigo, eu achava que ele falava apenas para me assustar. Afinal, o que seria aquela tal Matinta Pereira, senão mais uma lenda para desviar os jovens das travessuras da noite? Mas meu avô me alertou uma última vez, seu olhar sério como a própria noite. "Nunca, jamais, responda ao assobio dela." A noite estava tranquila na fazenda do meu avô, em Ilhéus, mas o silêncio das horas tardias parecia mais pesado do que o normal. Eu me encontrava sozinha em meu quarto, deitada na cama, os olhos fixos no teto, enquanto os sons da noite lá fora ecoavam, suaves e distantes. Era uma noite sem luar, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Foi quando ouvi, ao longe, um assobio suave. Primeiro, pensei que fosse o vento, algo comum por aqui, mas logo percebi que era diferente. Um assobio rítmico, quase melodioso, que vinha da mata. Eu fechei os olhos, tentando convencer a mim mesma de que era apenas uma brincadeira da brisa. Mas o som persistia, cada vez mais perto. De um modo inexplicável, meu coração começou a bater mais rápido. Eu não sabia o que era, mas algo dentro de mim dizia que aquela música não era natural. Olhei pela janela, mas tudo estava quieto. A escuridão da mata parecia não se mover. O assobio continuava. Não era mais um simples suspiro do vento. Era mais como se alguém estivesse chamando.
A cada repetição do som, eu sentia um arrepio, como se fosse um sinal para me esconder, mas não sabia de quê. As palavras do meu avô voltaram à minha mente. Ele sempre falava da Matinta Pereira, a velha bruxa que rondava as matas e que nunca deveríamos responder ao seu assobio. Mas eu não acreditava nessas histórias. Até aquele momento tudo parecia superstição. Porém, quanto mais o som se aproximava, mais eu começava a duvidar de minha própria razão. Algo naquela noite estava errado. Eu estava sendo observada. O assobio agora estava muito próximo. Ele parecia vir diretamente de fora da minha janela e o medo, que eu tentava negar, já não podia mais ser ignorado. O assobio não cessava, mas agora parecia carregar um peso mais denso, mais ameaçador. A sensação de estar sendo observada se intensificava a cada segundo. Eu não sabia se era o medo falando, mas sentia que algo estava se aproximando, algo que eu não podia ver, mas que estava ali, bem perto de mim. Foi então que percebi, no canto da janela, uma sombra esguia. Ela parecia flutuar, deslizando pela parede da casa, movendo-se de forma irregular, como se a figura estivesse sendo esticada e distorcida pela escuridão. Meu corpo se paralisou. O medo era tanto que minha respiração ficou mais curta e, por um momento, não consegui desviar o olhar. A sombra parecia uma figura humana, mas não era. Seu contorno era impreciso, como se as bordas estivessem se desvanecendo na noite. Eu sabia, em algum lugar do meu ser, que aquilo não era normal. Algo naquelas formas disformes, naquele movimento lento e deliberado, me dizia que o que estava ali fora não era simplesmente uma pessoa. De repente, ouvi uma batida suave, quase imperceptível, na madeira da janela. Um som leve, mas suficiente para fazer meu coração parar. Eu queria me mover, gritar, correr, mas o medo me tinha preso em um estado de paralisia. A batida se repetiu, agora mais forte, mais insistente. Eu tremia tanto que mal conseguia controlar os dentes que batiam. Foi então que a voz veio, uma voz rouca e arrastada, como se saísse de uma garganta desgastada pelo tempo, sussurrou meu nome. Era um chamado baixo, quase como um convite. Eu me encolhi na cama, meu corpo se enfiando debaixo das cobertas, como se isso fosse me proteger de algo que não podia ser compreendido. Eu queria gritar, mas sabia que o meu avô me advertira. Nunca, jamais, responda a Matinta Pereira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Após o susto, a casa estava completamente calma, como se tudo o que havia acontecido não passasse de um pesadelo. Eu tentava me convencer disso, mas meu corpo não acreditava. A respiração pesada, o coração acelerado, tudo isso me mantinha acordada, de olhos arregalados, fixando a escuridão que parecia se alastrar pela casa. O assobio havia cessado, a sombra sumira, mas eu não conseguia descansar. Cada estalo da madeira da casa, cada brisa que passava pela janela, parecia carregar a promessa de que algo ainda estava ali, observando-me. A noite parecia se arrastar, interminável. Eu tentava, a todo custo, convencer a mim mesma de que o que havia acontecido era apenas fruto da minha imaginação. Mas por dentro, sentia um vazio crescente, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que eu não poderia controlar. Os minutos pareciam horas e eu não conseguia fechar os olhos. Quando finalmente a luz do dia surgiu, com os primeiros raios de sol penetrando pelas frestas da janela, senti um leve alívio. Mas, ao sair da cama e me aproximar da varanda,
Meu estômago se revirou. Penas negras estavam espalhadas pelo chão, como se alguém tivesse jogado um punhado delas ali. O mais estranho, porém, foram as pegadas finas, que pareciam ter vindo da mata e desapareciam ali, na beira da varanda. Elas não pertenciam a nenhum animal conhecido, e o arrepio tomou conta de mim. Agora, a dúvida havia se dissipado, e o medo se tornara algo real. Algo estava ali, e não iria embora tão facilmente. Aquela manhã parecia apenas mais uma, mas eu não conseguia afastar o medo que ainda pairava sobre mim. O sol brilhava forte, iluminando a fazenda, mas a sensação de pavor não me abandonava. O silêncio da casa estava carregado de algo inexplicável, como se a própria natureza estivesse em suspense, aguardando o próximo movimento. Foi quando não aguentei mais. Com o coração apertado e as mãos suando, fui até meu avô. Ele estava na varanda, fumando seu cachimbo, como sempre fazia, mas seu olhar estava diferente quando me viu. "Vovô, o que está acontecendo?" perguntei, minha voz quase falhando. Eu ouvi o assobio e vi a sombra. "Eu vi algo, vovô." Ele largou o cachimbo lentamente e me olhou com uma seriedade que eu nunca havia visto antes. Seu olhar se estreitou, como se ele estivesse ponderando se deveria ou não me contar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respirou fundo e começou a falar, sua voz grave e pausada. "Você ouviu o assobio, não foi?" disse ele com um leve suspiro. "Isso é a Matinta Pereira, uma bruxa velha que se esconde nas sombras da mata. Ela assume a forma de uma ave noturna, um ser que flutua pelas árvores e pelas sombras. A bruxa busca algo em troca de sua proteção, mas o que ela oferece tem um preço terrível. Quem a chama, quem responde ao seu assobio, paga um preço alto. Pode ser a alma ou algo ainda mais terrível." O tom de meu avô foi firme, como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele continuou: "A única maneira de se manter seguro é nunca, jamais, responder ao chamado dela. Se ela vier, se aparecer, o melhor é ignorá-la. Não se envolva, não aceite barganhas. Caso contrário, o que vem depois é algo que você não vai querer enfrentar." Eu olhava para ele, agora com uma clareza aterradora. As palavras do meu avô faziam todo o sentido, mas também traziam um medo profundo. Eu estava lidando com algo que estava além do entendimento humano, algo que não poderia ser enfrentado com simples coragem. Nos dias que se seguiram, a presença de Matinta Pereira parecia estar por toda parte. Eu a sentia, mesmo quando não podia vê-la. Era como se ela me observasse, como se soubesse de cada movimento que eu fazia. A sensação de estar sendo seguida se intensificava a cada instante. Não era só o medo, era uma presença constante que me deixava alerta até nos momentos mais simples. Foi então que decidi investigar. Passei a ouvir mais atentamente as histórias contadas pelas pessoas da região, procurando por algo que pudesse me dar mais respostas sobre a bruxa. Em cada relato surgia o mesmo padrão. Matinta Pereira não aparecia sem razão. Ela se aproximava daqueles que a chamavam e oferecia algo em troca de um favor. Um desejo atendido, um favor que podia parecer um presente precioso. Mas, no fundo, o que ela realmente queria era algo muito mais sombrio. O preço do que ela dava era sempre alto demais. A alma de quem aceitava, ou algo ainda mais irreparável, algo que deixava a pessoa vazia, marcada para sempre. Eu não sabia como, mas sentia que o pacto estava feito. Eu já tinha sido marcada. O assobio,
as penas negras, as pegadas na varanda. Tudo parecia parte de um ciclo sem fim. Matinta Pereira não ia embora. Ela não me deixaria em paz. Eu estava prestes a fazer algo que nunca imaginei ser capaz: confrontar a bruxa. Mesmo sem saber exatamente como poderia fazer isso, sabia que não podia continuar fugindo. Eu precisava entender o que queria de mim. Precisava enfrentá-la. Naquela noite, o silêncio que costumava me assustar agora me incomodava de outra forma. Eu sabia o que viria. O assobio começou, suave e inconfundível, mas agora eu não sentia mais aquele pavor imediato. Eu estava preparada, ou pelo menos disposta a tentar. Saí da cama, sem hesitar, pegando tudo o que consegui encontrar. Uma faca enferrujada, uma vela e as palavras que meu avô me disse para usar se o momento chegasse. O medo estava ali, mas não seria ele que me guiaria. Eu tinha de enfrentar aquilo, por mim e pela minha sanidade. O assobio se intensificava à medida que eu me aproximava da mata. Cada passo parecia ecoar na noite densa, e quanto mais eu avançava, mais forte e perturbador se tornava o som. A escuridão da floresta parecia engolir tudo ao meu redor, mas eu não recuei. O som estava mais próximo agora, e então ela apareceu. A Matinta Pereira, em sua forma sombria, flutuando diante de mim. Seus olhos, brilhando como duas brasas, eram fixos e penetrantes. A figura da bruxa era ainda mais aterradora do que eu imaginava. Seus contornos distorcidos pela escuridão, seu corpo se torcendo de forma sobrenatural. "Você me chamou, menina", ela disse, com uma voz que parecia vir de um abismo profundo. "Agora, pague o preço." Tremi, mas não recuei. Lembrei das palavras do meu avô, as que ele me disse em tom grave: "Nunca aceite nada dela. Não se curve. Diga a ela que você não deseja nada." Com a voz firme, desafiei a bruxa. "Eu não quero nada de você. Quero que vá embora. Seu pacto acabou." Ela riu, um som gutural, quase animal, e me lançou uma força imensa, como se quisesse me esmagar. Uma onda de energia pulsante e fria me envolveu, fazendo com que eu caísse de joelhos. Mas eu resisti, fixando os olhos nos dela. A bruxa então se contorceu, como se estivesse se desfazendo, sua forma se desfazendo na escuridão. Quando a manhã finalmente chegou, a Matinta Pereira havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O silêncio tomou conta da floresta, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu havia quebrado o pacto, mas a um custo. Eu sabia que, de alguma forma, ela voltaria, porque a bruxa nunca vai embora completamente. Ela deixa uma marca. Eu paguei o preço por minha sobrevivência, e essa verdade me assombraria para sempre. Eu sou Zé Pequeno, de Vitória da Conquista, e a história que vou contar aconteceu nos anos 90, quando eu ainda trabalhava como jornaleiro e fazia uns bicos na cidade. Tudo começou numa manhã quente de agosto. Estava eu sentado na beira do bar do Zé, tomando uma pinga e descansando do trabalho pesado, quando um homem estranho se aproximou. Ele usava um chapéu de abas largas e tinha a pele morena queimada pelo sol. O jeito dele me passou uma impressão de quem não era de muita conversa, mas ao mesmo tempo parecia saber o que estava fazendo. Ele me falou, sem rodeios, que estava precisando de alguém para vigiar uma casa velha, lá na zona rural. O lugar, segundo ele, estava abandonado há muito tempo, mas tinha quem dissesse que ninguém conseguia ficar a noite inteira dentro daquela casa. A princípio, achei estranho, mas o dinheiro que o homem me ofereceu
foi o suficiente para me convencer. Não era uma proposta comum, mas estava precisando do serviço, e o valor era bom. Ele me avisou que o trabalho seria simples: ficar de olho na casa durante a noite, sem fazer nada demais. Naquele momento, eu não pensei muito sobre o que ele disse. Afinal, era só uma casa vazia, e eu não acreditava nessas histórias de assombração. Mas, à medida que fui me afastando da cidade e me aproximando da fazenda, uma sensação estranha foi tomando conta de mim. A casa estava lá, isolada, cercada por árvores secas e um campo sem fim. A velha construção parecia ter vida própria, como se estivesse esperando alguém para entrar. Não sabia exatamente o que me esperava, mas o pressentimento não me deixava em paz. Com um último suspiro e uma olhada rápida para trás, entrei na casa. Algo estava no ar, mas eu não sabia o que. A noite já havia caído há algum tempo, e eu me encontrava sozinho na casa. O silêncio era absoluto, como se a própria casa estivesse aguardando algo. O salão principal estava escuro, exceto por algumas frestas de luz que se infiltravam através das janelas quebradas. O cheiro de mofo e poeira no ar era forte, e eu me sentia quase engolido pela densidade daquele ambiente abandonado. Ajeitei-me em uma das cadeiras mais próximas, tentando me manter ocupado para não pensar demais. O tempo parecia andar devagar, e o que parecia ser uma tarefa simples começava a se tornar desconfortável. Olhei para os objetos espalhados pela sala. Móveis antigos, empoeirados, com algumas partes quebradas e outras caídas. Havia algo estranho nas posições em que estavam, como se tivessem sido movidos recentemente. Meu olhar passou rapidamente por eles, sem querer me demorar mais do que o necessário. Os minutos foram se arrastando, e um ruído vindo do andar de cima me chamou a atenção. No começo, pensei que fosse apenas o vento, mas logo percebi que os passos tinham um ritmo próprio, como se alguém estivesse andando pelo corredor do andar de cima. O coração bateu mais rápido, mas ainda tentei me convencer de que não passava de minha imaginação. São só ratos, pensei, tentando me tranquilizar. Mas conforme o tempo passava, os passos ficaram mais nítidos, mais pesados. Quando o relógio marcou meia-noite, o som se tornou inconfundível. Era como se alguém estivesse subindo e descendo as escadas. A casa parecia respirar, a madeira rangia, e o frio, que até então era suportável, se intensificava. Agora, eu não podia mais negar. Algo estranho estava acontecendo ali. No entanto, ainda resistia à ideia de que aquele lugar pudesse ser assombrado. Eu tentava não pensar, mas as horas pareciam se arrastar como se estivessem me prendendo. O som dos passos não cessava, e a inquietação dentro de mim só aumentava. A decisão de subir para ver o que estava acontecendo parecia inevitável. Com cautela, tomei a escada que levava ao andar superior. Cada degrau rangia sob o meu peso, como se a casa estivesse me observando, esperando por minha próxima ação. Ao chegar no topo, o corredor estava completamente escuro. O único som era o meu próprio respirar, pesado, tentando não demonstrar o medo que já começava a tomar conta de mim. Segui o corredor até um dos quartos. A porta estava entreaberta, e eu tinha certeza de que a havia fechado quando passei por ali antes. O frio na espinha foi imediato. Empurrei a porta devagar, o rangido irritante ecoando na quietude da casa. O interior estava imerso em sombras, mas uma coisa me chamou a atenção. Um espelho na parede estava coberto por uma leve neblina. Eu me aproximei cautelosamente.
o coração batendo mais forte a cada passo. Quando olhei mais de perto, percebi algo estranho. Palavras estavam escritas na condensação do espelho. Tentei entender o que estava ali, mas as letras estavam invertidas, ilegíveis. Eram como símbolos, coisas que eu não conseguia identificar. Meu corpo se contraiu, a mente girando enquanto tentava decifrar o que estava acontecendo. De repente, um grito abafado veio de algum lugar distante, gelando minha espinha. Eu me virei rápido, sentindo o ar gelado ao meu redor. Um frio cortante me envolveu, e a sensação de ser observado se tornou opressiva. Antes que pudesse reagir, uma força invisível me empurrou com violência contra a parede. Meu corpo ficou preso, como se algo me tivesse aprisionado ali, e fiquei paralisado por um momento, sem saber se era o medo ou algo muito pior me impedindo de me mover. A casa parecia se fechar em torno de mim, e eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. A porta se abriu lentamente, mas, ao atravessar o limiar, a pressão no ar me atingiu como um golpe. Era como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais pesado, e minha respiração se tornou difícil. O corredor à minha frente parecia se estreitar, e a sensação de ser observado me envolvia de forma inescapável. Algo estava ali, no escuro, perto de mim, mas eu não conseguia ver o que era. A presença era opressiva, como se a própria casa estivesse viva e me cercando. Os ruídos dos passos no andar de cima haviam aumentado, mas agora havia mais. Eram sons estranhos, como arranhões, estalos, como se algo estivesse rastejando nas paredes. A madeira rangia com frequência, acompanhada de um sussurro baixo que parecia vir de todos os cantos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que eu não estava sozinho na casa crescia a cada segundo. Meu medo crescia, mas algo dentro de mim também dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Respirei fundo e decidi voltar para o salão principal. Quando cheguei à escada, a visão da saída me deu uma falsa esperança. No entanto, antes que pudesse dar mais do que um passo, uma força invisível me empurrou com força, me fazendo cair sem controle. O impacto contra o chão foi brutal e o corpo ficou dolorido, mas o pânico não diminuiu. Eu tentava me levantar, mas sentia que ainda estava sendo vigiado. Olhei ao redor, esperando ver algo, mas tudo estava na penumbra. No entanto, aquela presença, a sensação de ser observado, continuava, como uma sombra que se movia com cada um dos meus movimentos. Com o corpo dolorido e a mente em pânico, eu corri o mais rápido que conseguia até a porta principal. Quando cheguei lá, coloquei as mãos na maçaneta, esperando sentir a liberdade que tanto desejava. Mas, para minha surpresa, a porta não cedeu. Ela parecia trancada por uma força invisível, como se a própria casa estivesse me segurando ali. Bati com força na madeira, gritei, mas nada acontecia. O som do impacto era abafado pelo peso do silêncio que me rodeava, mas o que eu sentia era bem real. Algo estava me impedindo de escapar. A pressão no ar aumentava a cada segundo, como se a casa estivesse se tornando mais compacta, mais opressiva. As portas começaram a bater sozinhas, uma a uma, com uma força que parecia vir do fundo da casa. Lá em cima, os ruídos de correntes arrastando-se no piso de madeira eram cada vez mais claros. O medo se misturava à raiva, mas eu sabia que não poderia perder mais tempo. Cada passo que eu dava parecia ser monitorado, cada movimento sendo observado por algo que eu não conseguia ver, mas sentia com toda a minha carne.
Tentei abrir outras portas, mas elas estavam todas trancadas ou resistiam como se estivessem se fechando contra mim. A casa estava viva, fechando-se em torno de mim. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída. Foi então que vi uma janela quebrada na parede lateral. O vidro estilhaçado refletia a luz da lua, e sem pensar, corri até ela. Senti o impacto dos vidros nas minhas mãos, mas não me importei. Pulei para fora, caindo pesadamente na terra fria. O coração batia acelerado no peito e o corpo estava coberto de sujeira. Respirei fundo, tentando recuperar o fôlego, mas sabia que a sensação de alívio era momentânea. Algo ainda me observava e eu não estava livre. A casa, embora distante, ainda parecia me chamar. Eu precisava sair dali e rápido. Depois de sair daquela casa, ainda atordoado e com o corpo marcado pela experiência, voltei para a Vitória da Conquista. O peso daquela noite ainda me acompanhava, e as perguntas sobre o que realmente havia acontecido me consumiam. Não conseguia parar de pensar no que vivia ali, mas sabia que não teria paz, enquanto não entendesse a verdadeira história daquela fazenda. Comecei a investigar. Fui à prefeitura, conversei com moradores antigos e logo descobri que a casa tinha uma história sombria. Décadas atrás, uma família de fazendeiros morava ali, mas algo deu errado. A filha mais velha, segundo contavam, se envolvera com rituais antigos, uma prática que vinha de gerações passadas. O que parecia ser um simples capricho espiritual se transformou em algo muito mais terrível. A família inteira foi encontrada morta, de formas misteriosas e brutais. O que restou da casa foi deixado ao abandono e ninguém mais quis se aproximar. O que mais me inquietou foi o fato de que a casa nunca fora vendida ou destruída. Todos que tentaram recomeçar ali, restaurar a propriedade ou mesmo mudar a estrutura, sofreram mortes inexplicáveis. Alguns afogados, outros envenenados e outros ainda desaparecendo sem deixar rastros. Era como se o próprio local estivesse condenado a engolir quem se atrevesse a mexer em seus ossos. Aos poucos, eu comecei a ligar os pontos. O encosto que eu senti na casa não era um simples espírito. Havia algo mais profundo, uma força maligna alimentada por décadas de violência e rituais obscuros. Eu estava lidando com algo muito mais antigo e perigoso do que eu poderia imaginar. Agora, com as respostas que procurava, eu sabia que jamais poderia voltar àquela casa. O que encontrei ali não era algo que pudesse ser resolvido com simples explicações. Havia algo mais sombrio, mais antigo, que eu jamais poderia compreender completamente. A casa não era apenas uma construção abandonada. Era um lugar que carregava séculos de sofrimento e maldição. O que aconteceu com aquela família e com tantos outros que tentaram mexer naquilo ficou gravado nas paredes de cada quarto, no chão de cada corredor. Voltei à cidade e comecei a contar a minha história. Fui cauteloso, mas sabia que precisava alertar os outros. Falei sobre o que vivi, sobre os ruídos, sobre a força invisível e sobre o que aquela casa realmente significava. As pessoas ouviam com uma mistura de descrença e receio. A história estava ali, mas a verdade era pesada demais para muitos aceitarem. Eu sabia, no fundo, que mesmo com as palavras, nada poderia livrar aquele lugar de sua condenação. A maldição da casa estava muito além do que os olhos podiam ver. Fui embora e decidi que nunca mais me aproximaria daquele lugar.
mas em meu coração sempre senti que a maldição da casa ainda estava lá, esperando, observando. A cada passo que dava, eu me lembrava de tudo o que vivi. Aquela experiência ficou comigo para sempre. Algumas coisas eu aprendi da forma mais difícil. Há lugares que nunca devemos tocar, histórias que nunca devemos tentar entender e forças que simplesmente não podemos desafiar. A casa continuaria sua existência, esperando por novos tolos que se atrevessem a desafiar seu poder. Eu vivi para contar, mas sabia que minha jornada já tinha terminado ali.